Ouvi muita gente falar que ia brindar a chegada do ano novo com um champanhe, mas eu fico pensando, será que essas pessoas sabem a diferença entre champanhe e um espumante? Porque tem diferença. Veja só, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Às vezes eu acho que as pessoas vão brindar com um espumante pensando que é a mesma coisa que champanhe, e não é. Eu vou explicar a diferença neste vídeo. Vamos degustar um delicioso champanhe Nicolas Feuillard e eu ainda vou explicar como gelar rapidamente um espumante e como abrir um espumante sem fazer muita força. Sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos, e aqui eu ensino o maravilhoso mundo do vinho de forma simples e descomplicada, mas sem perder a profundidade. Antes de explicar a diferença entre champanhe e espumante, nós temos que resfriar o nosso champanhe. O nosso champanhe estava numa adega climatizada a uma temperatura de 13 graus. E a temperatura de serviço do champanhe ou do espumante é de 6 a 8 graus. Como você consegue essa temperatura rapidamente? Numa solução como essa, de água e gelo. Geralmente eu coloco de metade a 2/3 de gelo, acomodo a garrafa e completo com água. Se você quiser acelerar esse processo, você pode colocar uma colher de sopa de sal, sal de cozinha, e uma xícara de café de álcool. Essa mistura de álcool com o sal vai fazer com que essa solução tenha uma temperatura bem abaixo de zero, sem congelar a água. Assim todo o processo ocorre muito mais rapidamente. Basta eu simplesmente acomodar aqui, nós já vamos ver a diferença entre espumante e champanhe. É muito fácil saber a diferença entre champanhe e espumante. O ponto mais importante é entender que champanhe é uma denominação de origem francesa. Lá na França, a denominação de origem chama AOC, Apelação de Origem Controlada. E o que significa isso? Significa que Champagne é uma região geograficamente demarcada que tem rígidas regras de produção, regras essas que atingem desde o vinhedo, desde a vinificação e até o engarrafamento. E o método como é produzido, tudo isto é regulamentado. Assim, quem é que pode colocar no rótulo a expressão Champagne? Somente os espumantes cujas uvas tenham sido produzidas na região demarcada e que tenham sido observadas as 7 uvas autorizadas. Geralmente, os champanhes hoje em dia são produzidos com 3 uvas, como esse daqui, mas são 7 as autorizadas. E mais ainda, é necessário que tenha sido observado o rendimento máximo por hectare. Não é admitido uma grande produção por hectare, pois isso, em tese, diminuiria a qualidade do nosso champanhe. Por fim, tem que ser obedecido o método champenoise, que é a forma de fazer o champanhe, que também é chamado de método tradicional. Concluindo então o raciocínio, todos os demais espumantes produzidos fora da região de Champagne, mesmo que com as mesmas uvas, mesmo que seguindo o mesmo método de produção champenoise, também chamado método tradicional, esses espumantes não podem ter no rótulo o nome Champagne, porque estão sendo produzidos fora da região de Champagne. Curiosidade, o Champagne é o espumante. A Champagne é a região demarcada de Champagne, que não é apenas uma cidade, mas um conjunto de cidades. Se você for uma pessoa observadora no mercado, já deve ter reparado que existe uma vinícola brasileira no Rio Grande do Sul, a Peterlongo, que tem um espumante que no rótulo consta Champagne. Como isso é possível então? Eu explico. A Peterlongo produz espumantes há mais de 100 anos. E mesmo antes de ser reconhecida a AOC Champagne em 1920, ela já produzia tais espumantes e já tinha no rótulo Champagne. O que aconteceu? Anos depois, com a criação da AOC Champagne, houve uma discussão judicial em que o Conselho Regulador de Champagne tentou proibir na justiça que Peterlongo continuasse a utilizar a expressão Champagne. O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, que decidiu o seguinte: em razão da Peterlongo já usar a expressão Champagne antes mesmo do registro da AOC Champagne lá na França, ela poderia continuar a utilizar esta expressão Champagne. Mas fica uma observação. Do ponto de vista técnico da AOC de Champagne, o nosso espumante brasileiro não é um champanhe,
é simplesmente um espumante que ganhou o direito de utilizar a expressão champanhe. Mas afinal de contas, o que há de tão especial em um champanhe que o torna diferente dos demais espumantes? Porque champanhe é uma bebida reverenciada no mundo todo, é aplaudida inclusive por reis já há muitos séculos. Exatamente esse glamour que existe em torno do champanhe é que a tornou famosa. Mas o que ela tem de especial? A resposta parece simples, é o terroir. O terroir é um conjunto de elementos, é a sua localização geográfica, é o seu solo, o seu clima e, acima de tudo, a forma como o champanhe é produzido. Embora a forma de produção, que é o método champenoise, possa ser copiado, é a única coisa que pode ser copiada, mesmo que haja essa cópia, todos os demais espumantes não terão a qualidade que um champanhe tem, porque não tem o terroir de champanhe. Um dos grandes diferenciais de champanhe é um espumante com boa concentração de fruta e uma altíssima acidez. A acidez de um champanhe é fantástica e torna o champanhe um espumante, de certa forma, único em todo o mundo. Sempre que um espumante for produzido conforme o método champenoise, ele não pode colocar no rótulo champenoise, porque isso é uma expressão também registrada de champanhe. O que ele vai usar no rótulo é método tradicional ou clássico, que eu vou explicar para você o que é. O método champenoise ou tradicional é relativamente simples. Parte-se de um vinho já pronto, chamado vinho base. Geralmente é um blend. Atualmente são 3 uvas que se destacam dentre as 7, 2 tintas, Pinot Noir e Pinot Meunier, e uma branca, o Chardonnay. Esse vinho base pronto é colocado numa garrafa que já é a garrafa do champanhe ou do espumante. E aí se injeta na garrafa leveduras e açúcar. Fecha-se a garrafa e aí, com o passar dos dias, as leveduras começam a trabalhar e a consumir o açúcar. É uma nova fermentação. Ao fermentar aquele açúcar, vão gerar um pouquinho de álcool e vão gerar gás carbônico. Como a garrafa está fechada, o gás carbônico dissolve-se no líquido e aí, quando a garrafa é aberta, surgem as borbulhas. Existe outra forma de se produzir espumante? Existe. É o método tanque, em que toda a segunda fermentação não é feita na garrafa, uma a uma, de modo artesanal, mas é elaborada em grandes tanques de inox de 5, 10 mil litros. Quem desenvolveu esse processo do método tanque, também chamado de Charmat, foi Federico Martinotti, lá na Itália há mais de um século. Por isso, o método tanque também é reconhecido como sendo método Martinotti. Assim, se você ver escrito num espumante método tradicional, é igual de champanhe. Se tiver escrito Charmat, é o método de tanque. Qual é melhor? Qual é pior? Tanque ou champenoise método tradicional? Cada estilo de espumante é diferente e é para ocasiões diferentes, para acompanhamentos de pratos diferentes. Mas eu, particularmente, prefiro o método tradicional. É muito fácil abrir um champanhe ou um espumante. Primeiramente, você precisa de um pano para secar a garrafa, porque senão ela pode escapar da sua mão e acontecer aí um acidente. Ninguém quer perder um champanhe porque caiu da mão e quebrou a garrafa. Qual é o primeiro ponto que você deve ser observado? Existe aqui uma lingueta, né? Você retira o papel alumínio e você vai colocar a amostra que nós chamamos de muselê ou gaiola. Eu vou explicar como eu faço e depois eu farei efetivamente. Você coloca a mão sobre esse muselê, solta a gaiola, depois você gira a garrafa a 45 graus, segurando a rolha nas suas mãos e girando a garrafa. É o giro da garrafa que vai soltar a rolha e a rolha vai ficar na sua mão. De preferência, não faça barulho. Tem que ser algo muito lento e delicado, porque se fizer barulho, você perde gás, você perde borbulhas, perde inclusive talvez um pouquinho da percepção de acidez, pois o gás também ajuda a ter essa noção maior da acidez, que no champanhe já é elevado. Geralmente eu faço isso com um pano em cima para não machucar a mão por causa do muselê da gaiola. Mas para que você possa ver melhor, eu vou deixar aqui sem o tecido. Tem uma orelhinha aqui também na gaiola, soltei aqui a gaiola, vamos lá, afrouxei com o dedo, né? Sem tirar a mão de cima. Agora, segurando, eu começo a girar. Já está saindo, bem lentamente, bem lentamente. A ideia é fazer quase nenhum barulho. Vou até colocar perto do microfone. Ainda fez muito barulho para o meu gosto. E a pergunta que faço: onde estão
as taças. Vou buscar as taças e volto já. Pronto, as taças estão aqui. Perceba que eu tenho dois tipos de taça. Comumente se usa essa taça flute para espumantes, mas como se trata de um champanhe e esse champanhe já tem alguns anos de garrafa, eu prefiro uma taça de vinho branco porque eu posso ter a percepção de aroma cada vez mais intenso. Mas eu vou colocar de qualquer forma nas duas taças para que a gente possa ver a perlagem, né? A perlagem é essa espuma que sobe, né? São bolhas finas, né? E uma perlagem muito consistente, muito interessante. É um champanhe delicado, que realmente merece o nome de champanhe. Estou falando com você aqui e as borbulhas não param de subir. Vamos então colocar aqui nessa taça para que a gente possa ver com mais detalhes, ou sentir com mais detalhes os aromas, né? A cor já dá para perceber, é um amarelo palha, né? Um amarelo palha. Vamos ver no olfato o que nós conseguimos nesse espumante. Geralmente eu não rodo a taça do espumante, pois as próprias borbulhas já são suficientes para levar os aromas até o nariz. É uma média intensidade e percebo aqui notas de maçã verde, de pera, um damasco maduro e também de amêndoas. É interessante, surge uma notinha de pão torrado. As notas de panificação são muito comuns em espumantes produzidos pelo método tradicional, como é o caso do champanhe, que é fruto da segunda fermentação na garrafa. São as leveduras que dão essas notas de panificação. Vamos ver na boca. O primeiro é para limpar o palato, vamos para o segundo e definitivo. A acidez é alta, muito alta. Estou até franzindo a testa aqui, estou falando com você e estou salivando. Tem na boca uma grande concentração de frutas e a acidez e essas frutas dão um frescor muito grande. O que eu percebo na boca, as notas de castanha, de amêndoa, superam as notas das frutas. Eu presumo que isso seja em razão do tempo em que esse espumante já está na garrafa. Geralmente, o espumante deve ser comprado e aberto o mais rápido possível, para que você possa ter todo o seu frescor. Eu, particularmente, às vezes deixo algumas garrafas para ver a evolução do vinho, como o espumante evoluiu, como o champanhe evoluiu. Mais um. Tem uma cremosidade própria de champanhe. Estou dizendo que champanhe é cremoso, não é isto, mas a gente chama de mousse, né? Então uma mousse muito interessante esse champanhe, é muito agradável. Vou falar para você, esse champanhe para mim é de muito bom a excelente, principalmente em razão do bom preço que ele tem. Sempre que eu abro um champanhe, eu, a esposa ou com mais um casal de amigos, eu uso uma tampa como esta, porque a gente pode levar aí alguns minutos, meia hora, uma hora para consumir uma garrafa até um pouco mais. E com essa tampa você conserva as borbulhas e toda a elegância do champanhe ou do espumante. Vou voltar aqui para a água e gelo, porque depois a minha família vai se deliciar com esse fantástico champanhe. Onde eu comprei esse champanhe e quanto eu paguei? Eu aproveitei uma grande promoção da Evino em dezembro de 2022, já há um ano atrás. Era uma ponta de estoque, eu comprei 4 garrafas por excelente preço. Consumi 2 garrafas, dei uma de presente e guardei essa especialmente para você neste vídeo. Quanto vale esse espumante hoje? O interessante é que esse branco está esgotado. Eu fiquei surpreso em ver na Evino que está esgotado. Tem o rosé e o preço é o mesmo. O rosé hoje custa R$ 299,90. Mas existe um champanhe branco de excelente qualidade, é o Panier Selection, em que está no mesmo preço, R$ 299,90. Também é um champanhe de altíssima qualidade, com a vantagem que tem um kit de 2 champanhes, você tem um bom desconto, vai sair os dois por R$ 500, R$ 250 cada um dos champanhes. Veja só, você não encontra um champanhe no mercado hoje por R$ 250. E ainda você pode ter o desconto de 5% com o meu cupom Maurício Evino. Vou deixar para você no link na descrição desses champanhes, como também dessa tampa, caso você tenha interesse. Curiosidade, esta é a rolha deste champanhe. Olha só,
ela parece que está mais afunilada, mais afinada, pois olha só uma rolha em situação normal. O que é isto? Esta rolha é chamada de juponnet e essa aqui de chevalier. Em razão do formato, em francês significa exatamente isso. Geralmente, champanhes e espumantes envelhecidos na garrafa por muito tempo, as rolhas ficam assim. E às vezes você pode ter uma surpresa que a rolha fica tão fina que perde gás e o espumante ou o champanhe pode até ter oxidado. Não é este o caso. Como eu tinha plena consciência de que era uma ponta de estoque, significava que já estava na Evino há um bom tempo, fiz questão de comprar e guardar mais um ano, porque o que eu gosto é justamente de verificar a evolução de um vinho, como ele se transforma com o passar do tempo. E são essas notas de amêndoas que enriqueceram ainda mais este champanhe. Qual a dica de harmonização para o nosso champanhe? Já estou com a boca seca, vou tomar mais um pouco. Muito bom. Olha, um champanhe, ele vai muito bem com frutos do mar, com ostras, mas é um ótimo acompanhamento para carnes brancas e para risoto. Geralmente o risoto tem muito queijo, queijo de massa fresca, e isso exige um vinho branco que tem uma grande acidez, que é justamente o nosso champanhe. A acidez do champanhe limpa o seu palato diante da gordura de todo o queijo. Falando em queijo, aperitivos e saladas vai muito bem com esse champanhe ou qualquer outro champanhe. E qual o tipo de queijo que eu mais aprecio com champanhe? São queijos de massa pastosa, aquela que tem um mofinho branco em cima, tipo brie e camembert, vão estupendamente bem com champanhe. Se você nunca experimentou um champanhe, crie coragem, meu amigo, pelo menos uma vez na vida. Se for o caso, reúna amigos e dividam o valor de uma garrafa. Sempre a Evino tem ótimas promoções de champanhe. Não se esqueça do cupom Mauricio-Evino, desconto de 5%. Se você gosta do canal Apaixonado por Vinhos e quer apoiar financeiramente, eu convido você, compre um Valeu Demais por cartão de crédito. É uma compra segura, feita diretamente com o YouTube, que repassa para o canal 70%, justamente para a manutenção e o custeio dos vídeos futuros. Não perca nenhum vídeo do canal. Inscreva-se e ative o sininho, assim você vai receber a cada semana a notificação quando eu publicar um novo vídeo. Deixe o seu like, é importante para mim, é a indicação de que estou no caminho certo, produzindo vídeos que você gosta. Compartilhe esse vídeo, que é bom, a gente divide com os amigos. Compartilhando, nós vamos aí crescer cada vez mais e atingir mais pessoas e levar esse conhecimento maravilhoso sobre o mundo do vinho. É uma satisfação muito grande ter a sua companhia, principalmente você que ficou até este momento. Saúde para você, um abençoado 2024 e até o próximo vídeo.